Vamos lá, vamos lá. Vimos então aí nos encontros anteriores a situação do que foi modificado pelo pacote anticrime no Código Penal. Vimos os artigos lá, artigo 25, né, coisa da legítima defesa, artigo 157 da majoração lá do crime de roubo em relação à majoração em relação ao crime cometido com arma branca, arma de fogo e por aí vai. Tá? Agora nós vamos entrar na parte do processo penal, que foram as modificações. Muitas modificações ocorreram no que tange aí ao processo penal, introduzido pela Lei 13.964, nosso pacote anticrime. Já de cara aí houve uma modificação ou introdução, uma nova redação dada ali ao artigo 3º do Código Penal, botando 3º A até o 3º F, que trata de juízes de garantias. No entanto, essa introdução ela foi suspensa, ela está com eficácia suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal. Até o ministro Luiz Fux, ele era vice-presidente do STF na ocasião, que suspendeu a eficácia do juiz de garantias, tá bom? Então, não vamos comentar, quase com certeza não será cobrado na Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Getúlio Vargas para fins de exame de ordem, tendo em vista que a eficácia está suspensa. Seria uma polêmica fora do comum, fora do comum. Então nós vamos direto aí para o artigo 14A, que foi introduzido, lógico, pelo nosso pacote anticrime, conforme nós estamos já trabalhando em cima agora do processo penal, tá? Do Código de Processo Penal. Diz o 14A ali, o título do que foi introduzido, que é o acompanhamento das investigações por agentes de segurança pública em crimes relacionados ao uso da força letal. Então, houver algum emprego da força letal pelos agentes de segurança pública e também pelos militares em missões, somente quando em missões da chamada GLO, da Garantia da Lei e da Ordem. E nesse caso, os militares abrangidos ali pelo artigo 148 da Constituição Federal e os agentes de segurança pública ali previsto no artigo 144 da Constituição Federal, nesses casos aí, em caso de uso letal da força, no momento da investigação, eles têm direito ao acompanhamento, seja acompanhamento, ele indicando um acompanhamento de um defensor, ou que se ele não indique num prazo considerado, a instituição a que ele pertence certificada, notificada para que apresente um defensor, tá bom? Então nós vamos ler o artigo aqui, é praticamente isso aí, que houve essa mudança, e é uma coisa que deveria, na verdade, a vítima também acompanhar todo o processo, ter um defensor nesse sentido. Mas é uma questão de política criminal, é uma questão até de política governamental, não foi nem questão de política criminal, tá? Essa introdução desse artigo 14A. Diz o 14A do Código de Processo Penal, já estamos no Código de Processo Penal, vimos todas as modificações no Código Penal e agora estamos já inserido topograficamente no Código de Processo Penal. Diz o artigo 14A, nos casos em que os servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figuram como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Nós já comentamos aqui. O parágrafo 1º diz, para os casos previstos no caput, o investigado deverá ser citado, vamos depois ver esse termo aqui, deverá ser citado da instauração do procedimento
investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Ele pode constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. O termo mais correto, em vez de citação, deveria ser notificado. Por óbvio, não se pode falar em citação nesse momento, já que a notificação tem um caráter de chamamento genérico, para a resposta de algum ato. Então, o termo certo seria notificação. Não vamos brigar com a lei, não vamos brigar com o legislador, somente essa situação aí doutrinária, que a doutrina vem batendo, em vez de citação, ser a chamada notificação. Mas termos técnicos, não vai influenciar para nós na prova do exame de ordem. Continua aqui a situação, o parágrafo 2º, em relação ao artigo 14A, que foi introduzido aí pelo pacote anticrime, no Código de Processo Penal. Parágrafo 2º, esgotado o prazo no disposto do parágrafo anterior, ou no parágrafo 1º, né? Com a ausência da nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para este, num prazo de 48 horas, para que esta indique defensor para a representação do investigado. Ou seja, se o investigado ali que realizou alguma situação com utilização da força letal e venha a ter sido consumado ou tentado o fato, a ocorrência, ele não nomeando defensor, a instituição a que ele pertence será notificada para em 48 horas apresentar um defensor para ele. Tá bom? E o 3º, 4º e o 5º parágrafos foram vetados pelo presidente da República, e vem aqui o parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas lá no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões da garantia da lei e da ordem. Vimos ali a questão de pacificação no Rio de Janeiro, pacificação de favelas lá, de locais altamente perigosos, né? Dominada pelo tráfico local, foram utilizados os militares das Forças Armadas. E ali nós chamamos de garantia da lei e da ordem, tentando voltar novamente a garantia e a mantença da ordem local, a garantia da ordem local, tá bom? Chama de GLO. Então esse caso aqui é bem tranquilo, essa situação que foi introduzida aqui, essa assistência jurídica aí dada aos integrantes das instituições previstas ali no artigo 144 que chama da segurança pública, e aos militares quando emissões de GLO, tá bom? Fique conosco aí, nós vamos caminhando aí para frente, sempre para frente, e vamos falando agora praticamente somente no que diz respeito às modificações realizadas no Código de Processo Penal. Um abração a todos e a todas, felicidade, fique com Deus, e que não se inscreveu, se inscrevam, dê o like, dê o comentário, mande comentário, vamos debatendo, vamos trabalhando, vamos estudando, tá bom? Felicidade.